Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estamos de volta para continuar naquilo que mais gostamos de fazer, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e meditar, se aprofundar, orar, refletir, fazer perguntas ao texto, fazer interpretação hermenêutica, exegética, histórico-gramatical, enfim, cavar fundo no tesouro da Palavra de Deus. Hoje, Atos capítulo 21, parte 3, episódio de número 861, 10ª temporada, joia demais. Vamos falar um pouquinho de Paulo e sobre os usos levíticos que ele fez aqui no texto, o que a gente aprende um pouquinho aqui de como ele faz essa adaptação de contextos e textos e lições do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Versículo 17 ao 26, leia lá, depois vem para cá, convida mais gente para nós continuarmos meditando na Palavra de Deus. Temos muita gente aí que acompanha esse trabalho em mais de 91 países, segundo o Spotify, mas nós temos esse trabalho distribuído em muitos outros distribuidores, no iVoox, no Deezer, no OneRepublic, na Amazon Music, na Apple Podcasts e em tantos outros, né? No Spotify Creators, no YouTube Studio, enfim. Deus tem abençoado, Deus tem nos dado graça para a gente continuar aqui espalhando a sua palavra. A gente tem uma jornada de mais de 30 anos, nós somos aventureiros aqui em meditar na palavra de Deus. A gente já há muitos e muitos anos que ensinamos e aprendemos sempre da palavra de Deus. A gente também estuda com muita dedicação, muitos outros eruditos e comentaristas do texto bíblico que dedicaram suas vidas a interpretar a palavra de Deus para poder trazer para você um trabalho pioneiro que há de melhor e único em interpretação bíblica aí nos distribuidores de áudio e de podcast. O Evangelho de Paulo, ele era, meus queridos, o da salvação somente por meio de Cristo Jesus. Isso entrava em contraste com o princípio da salvação pela obediência à lei. Mas ele não se opôs à lei e ao mosaísmo. Em si, apenas a doutrina de que a observância era indispensável à salvação. Veja, o espírito de liberdade do Evangelho o tornava tolerante com a observância da lei, no caso dos judeus de nascimento ali. Enquanto, ao mesmo tempo, lutava pela emancipação dos cristãos gentios das exigências da lei. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18 e 19. Como exemplo de prudência cristã em geral, é necessário estudar e considerar a natureza humana como ela é. Ninguém age como se estivesse no vácuo, no vazio, ninguém tenta aplicar princípios abstratos, independentemente dos hábitos de pensamento e ação dos homens. E isso pode ser correto ou bem-sucedido. Os seguidores de Cristo, eles deveriam ser prudentes como as serpentes, mas ao mesmo tempo simples como as pombas. A falta de tato, muitas vezes, é um obstáculo maior ao sucesso do que a falta de dons intelectuais e emocionais mais elevados. Os homens, eles são repelidos pelo desrespeito aos seus sentimentos e muitas vezes conquistados por concessões insignificantes que não custam nada de importante para quem as faz ou para a causa da verdade, mas casos sérios de consciência,
podem surgir nessas condições e a prudência deixa de ser uma virtude sempre que é praticada em detrimento da verdade ou da veracidade. Um exemplo de concessão aos preconceitos dos fracos. Nestes casos difíceis, o amor deve ser o grande princípio orientador. Romanos 15:1. O amor cristão, ele tudo suporta. Possui uma delicada inteligência para as necessidades dos fracos. Pratica uma fina abnegação, condescende aos mais humildes em palavras e ações. E em tal fraqueza reside a verdadeira força. Exige força intelectual para distinguir entre forma e conteúdo, entre a casca e o miolo, e firmeza de caráter para se apegar apenas ao essencial, enquanto se abandonam as questões de importância secundária. Constância e fidelidade para não negar a lei de Cristo, enquanto se promove o amor entre os seus discípulos. Em assuntos indiferentes, nós podemos participar desde que vejamos claramente como promover o reino de Deus ao fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos fazer nada que favoreça a opinião de que tais coisas são necessárias para a salvação. Em todo episódio, nós podemos ver a vitória do amor que não busca os seus próprios interesses, sobre o fanatismo e a estreiteza de espírito. Veja, assim trata-se de uma provisão da união de Israel e do mundo gentio em Cristo, e de um triunfo do conselho divino na expansão do seu reino e na difusão dos seus pensamentos de salvação. Em referência a Paulo, ilustra sua afirmação: para os judeus, tornei-me como judeu, para ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele dá uma outra dimensão dessa relação como ela deve ocorrer entre os discípulos, versículo 18 ao 26. João 13:35, nosso Senhor disse: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Era de suma importância que nos primórdios do cristianismo houvesse harmonia interior e concórdia exterior entre os discípulos de Jesus. A divisão, ela teria sido um desastre grave, se não uma derrota irreparável. Mas com fortes razões, para desejarmos unanimidade e pleno entendimento, nós temos que enfrentar, dentre outras coisas, a grande delicadeza da posição entre os irmãos cristãos. Então, como agora? Há muito significado contido na simples afirmação do versículo 18. Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Era um encontro de duas correntes com composições diferentes. Era um encontro daqueles que acreditavam na lei, acrescentando a fé em Jesus Cristo, e daqueles que acreditavam em Jesus Cristo com grande consideração pela lei, como uma instituição venerável, porém passageira. Entre estes e aqueles, a lei mosaica ocupava uma posição muito diferente, afetando seriamente suas visões sobre doutrina, atividade religiosa e comportamento diário. Era necessário o máximo de caridade e tolerância de ambos os lados para manter relações verdadeiramente amistosas. Certamente houve alguma dificuldade, provavelmente algum desconforto no primeiro encontro. Assim agora, e por muito tempo será, entre os discípulos cristãos. Diferenças de posição social, de condição financeira, de educação e refinamento, de vínculo eclesiástico, de tendência intelectual, alguns mais para o liberalismo, por um lado, outros para o conservadorismo, por outro. Essas questões sempre irão se interpor
entre os discípulos cristãos e tornar as suas relações delicadas, difíceis e tensas. Mas o aspecto reconciliador, de fato, Paulo, com muita sabedoria, ele passou imediatamente da saudação introdutória para uma narração completa de tudo que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério, versículo 19. E isso demonstrava a verdadeira essência da paz e da concórdia. Versículo 20 diz que ao ouvirem isso, eles glorificavam o Senhor. É certo que se Paulo tivesse falado em tom argumentativo, eles não teriam sido tão unânimes. Mas todos se alegraram ao saber que por meio dele, embora ele tivesse usado ferramentas diferentes das que eles tinham em mãos, homens e mulheres haviam se convertido de ídolos mudos para servir ao Deus vivo. Esse é o aspecto reconciliador sob o qual nós devemos apresentar a nossa causa. Por mais que nossas opiniões particulares elas sejam diferentes daquelas dos homens que encontramos em conferências ou perante os quais apresentamos nossos argumentos, se pudermos relatar uma história verdadeira e simples de almas convertidas, de vidas transformadas, de famílias, tribos ou ilhas completamente mudadas e renovadas no espírito de suas mentes, nós avançaremos muito, se não totalmente, para convencer aqueles que nos ouvem de que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Eles glorificarão a Deus em nós. E com grande determinação, Paulo dirigiu-se a Jerusalém. As vias públicas que terminavam na cidade eram movimentadas, e a própria cidade logo se encheria de visitantes. Paulo sabia, em seu íntimo, que conflitos severos e perigos reais o aguardavam, mas antes de enfrentá-los, ele precisava lidar com outros perigos que, em certos aspectos, eram justamente mais formidáveis. Paulo não se evadiu. Ele não havia subido para abandonar suas convicções no último instante, nem para provar que sua fidelidade havia desaparecido, que uma igreja desunida se deparasse com a multidão do mundo e até mesmo com vários grupos eclesiásticos. Era algo impensável, certamente não permitido. E é justamente isso que inúmeras vezes, desde que Paulo deu o ilustre exemplo em contrário, tem sido a fraqueza da igreja e a força do grande inimigo. É evidente pela passagem que nós temos diante de nós que a conduta de Paulo significava na prática que tudo deveria correr dentro das regras e que nada deveria faltar de sua parte para garantir uma frente firme, unida. Quantos lançam obstáculos de teimosia, de obstinação no caminho, nos momentos mais críticos e inoportunos. E é com particularidade que aqui nos é mostrado como Paulo fez o oposto. Nós observamos a visita formal de Paulo à igreja constituída. Trata-se de uma visita à igreja representada por Tiago, que evidentemente atuava como principal pastor em Jerusalém naquele momento, e pelos presbíteros. Poderia haver uma justificativa plausível para tal visita se Paulo não tivesse se apresentado à igreja dessa forma, mas ele não levanta nenhuma questão sobre a necessidade de buscar justificativas para tal visita. Ele vem à igreja na casa de Tiago, reconhece sua realidade como uma força, reconhece sua unidade, reconhece-a como a fonte, o repositório de muito conhecimento e sabedoria, e reconhece-a como o único tribunal terreno de julgamento, na medida em que possa haver um, perante o qual tanto o discípulo quanto o apóstolo cristãos podem se apresentar sem infringir a fidelidade devida, a consciência individual, ou ao grande tribunal de julgamento celestial, invisível, mas sempre aberto e eficaz.
Quando a gente olha para o discurso de Paulo, ele consistia de um relato fiel, nós poderíamos quase chamá-lo também de um relato obediente de sua própria missão ao mundo gentio. Nós podemos ver, mas talvez seja difícil compreender, o extremo interesse do tema em Jerusalém. Muito dependia exatamente do que havia acontecido e do relato preciso por alguém competente e confiável dos acontecimentos. E daí nós podemos observar a particularidade com que até mesmo a história o relata e repete. Paulo dá de fato a glória a Deus pelo que foi feito, mas provavelmente também pretende fazer uma afirmação muito enfática perante a igreja em Jerusalém, de que a obra era de fato obra de Deus, para calar a boca ou a mente incrédula. Paulo fala da obra do seu próprio ministério. Não se trata de boatos, impressões ou esperanças que ele transmite aos ouvintes. Não houve uma única declaração, nem um único incidente que ele tenha descrito em particular, cujo peso e força ele não estivesse preparado para garantir. O tema da pregação de Paulo se concentrou especificamente nos acontecimentos entre os gentios. Contudo, nós sabemos muito bem o grande interesse que ele encontrou em seu convívio com seu próprio povo, além das ocasiões em que o destino deles estava inevitavelmente ligado aos acontecimentos entre os gentios. Em toda a sua extensão, fica evidente o que o embaixador de Jesus Cristo, após seu retorno, tinha em mente e em seu coração. De certa forma, ele apostou tudo em reconhecer os gentios como herdeiros da graça de Deus e em serem reconhecidos como co-herdeiros com ele e com a igreja a qual ele se dirigia. A sua própria singularidade de visão, pureza de espírito e fidelidade ao seu chamado original transparecem com clareza, com ousadia em tudo isso. O caráter de Paulo já não era o mesmo de quando alguns anos antes ele visitou Jerusalém pela primeira vez. Quando ele visitou ali a igreja pela primeira vez como convertido. Essa era a sua quinta visita desde a conversão. Agora, para ele testemunhar, e testemunhar particularmente, era preciso garantir uma escuta atenta e uma atenção confiável. Eles acreditam nele e eles glorificam a Deus. A inveja, o fanatismo, o orgulho e o exclusivismo estão se afastando daquela igreja. Toda a sua extensão é vista e reconhecida no Evangelho de Cristo. O dia do mundo amanheceu e a sua luz, rejeitada por tantos, está entrando nos olhos daquela reunião do pastor principal da época em Jerusalém e dos presbíteros. E eles fizeram bem em glorificar ao Senhor por causa disso. Agora reflita comigo. Se Paulo abriu mão de seus próprios direitos para não ferir os fracos e preservar a unidade da igreja, como poderíamos nós insistir em preferências pessoais ao custo do amor? Se o apóstolo, defensor da liberdade cristã, foi capaz de fazer concessões sem trair a verdade, não deveríamos nós aprender a distinguir entre o essencial do evangelho e aquilo que é apenas tradição, costume? A gente tem muito a aprender com Paulo, com a palavra de Deus. Vamos orar para a gente encerrar? Está chovendo forte ali. Se você ouvir um barulho de chuva aí, é porque realmente está chovendo. Vamos falar com Deus para a gente encerrar. Mais um episódio, eu volto e eu pretendo te encontrar lá, espero te encontrar lá. Tá bom? Para a gente juntinhos meditar no próximo episódio. Senhor, dá-nos o discernimento de Paulo para saber quando ceder por amor e quando permanecer firmes pela verdade. Livra-nos, Deus, do orgulho que divide e da dureza que fere.
Concede-nos um coração humilde, capaz de promover a unidade, sem comprometer o Evangelho. Que nosso agir reflita Cristo e que a tua glória seja sempre o centro de nossas decisões. Amém, amém, amém. Joia demais. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser. E Ele quer. A gente acredita muito que Ele quer. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.